Olá pessoal, eu sou Natan, um dos diretores do Sindicato dos Bancários de Pelotas e região. Estou aqui para falar um pouco para vocês sobre o TEA, que é o transtorno do espectro do autismo. Eu tenho uma filha autista de 5 anos, então ficou para mim essa missão de conversar um pouco com a categoria sobre o transtorno. E nós estamos fazendo isso em alusão ao mês do autismo, que é abril, chama-se Abril Azul, que é um mês que a gente utiliza para falar sobre o transtorno, para trazer informação para as pessoas, para conscientizar também as pessoas. E aqui no sindicato não vai ser diferente. Nosso objetivo é conscientizar nossos colegas acerca do transtorno, mas também sobre as necessidades, as dificuldades que os colegas que são pais e mães de autistas enfrentam no dia a dia. Então, antes de começar a falar sobre autismo em si, eu preciso avisar para vocês que estão assistindo que eu não sou médico, eu sou bancário, sou pai de uma menina autista, porém eu não tenho conhecimento médico para falar sobre isso, né? Então, por isso que eu fui pesquisar nos manuais médicos, que são DSM-5 e DSM-4, e também tem uma fonte, que é um profissional da área da saúde, né, que é o Lucelmo Lacerda. Ele é pesquisador, tem uma filha autista, pesquisa já há muito tempo essa área, tem pesquisas muito recentes publicadas, inclusive esse ano, sobre o assunto. Então é uma fonte bem confiável, que tem informações confiáveis que a gente pode propagar. Ele tem um canal do YouTube, também tem um livro. Então, se vocês quiserem informações mais detalhadas sobre o que eu estou falando, por favor, se dirijam até as redes do Lucelmo. Especificamente sobre autismo, eu tenho que dizer que não é uma doença, é um transtorno do neurodesenvolvimento que tem basicamente 2 critérios diagnósticos para o diagnóstico clínico, né? O primeiro critério é que haja um prejuízo clinicamente significativo da interação social e da comunicação. E o segundo, que existam comportamentos restritivos e repetitivos por parte da pessoa que está sendo diagnosticada. Além disso, tem algumas condicionantes sem as quais não se dá o diagnóstico. O primeiro é que os sinais do transtorno e os sintomas, eles têm que aparecer desde a primeira infância. E ele também tem que ser persistente. Então significa que a criança vai apresentar lá esses sinais na primeira infância e vai se desenvolver, e ao longo da sua vida ela vai continuar tendo esses sinais de forma persistente. Claro que eles podem ser suavizados, a pessoa pode aprender a lidar com eles, pode desenvolver ferramentas próprias para lidar com os sintomas do autismo, mas ele tem que ser identificado obrigatoriamente como sendo persistente. Além disso, o diagnóstico ele é clínico, não existe nenhum exame que possa ser feito para identificar diretamente o transtorno, somente na clínica médica mesmo, o médico vai avaliar os comportamentos da criança ou da pessoa, porque adultos também podem ser diagnosticados, e a partir do que ele observar, do que ele fizer de testes, ele vai estabelecer o diagnóstico ou não. Importante a gente dizer que nós não temos dados brasileiros sobre a prevalência de autismo na população. O primeiro censo que está constando uma pergunta sobre isso, se tem autista na família, ela começou ano passado, e mesmo assim vai ser por amostragem, não vão perguntar em todas as casas, em todas as famílias se tem algum autista. Por isso a gente utiliza para referência os dados estatísticos americanos, que são produzidos por grupos de pesquisas, e por muitos grupos de pesquisas, alguns deles financiados pelo CDC, que seria a Anvisa americana. Então esses grupos eles são dedicados ao estudo da prevalência do autismo na população americana. Se vocês entrarem lá no site do CDC, é possível ter uma área que fala sobre essas pesquisas, consegue ver um gráfico sempre ascendente sobre a quantidade de autistas a cada número de pessoas nascidas vivas. E a última pesquisa, a pesquisa mais atual e confiável desses grupos, diz que seria um autista nascido a cada 44 pessoas. Então nós estamos falando nos Estados Unidos de uma prevalência de 2% da população sendo autista.
é um número bem grande, né? Acaba se tornando um transtorno, de certa forma, comum, não tão raro como muitos outros. E essas pessoas, elas precisam de tratamento, elas precisam de atenção social para que elas consigam se desenvolver bem. Porque o nosso objetivo, enquanto pais de autistas, é dar a maior quantidade possível de terapias durante a infância para que elas consigam desenvolver suas capacidades, adquirir ferramentas, adquirir técnicas para que elas possam lidar com as dificuldades que elas vão ter em razão dos sintomas e dos sinais do autismo, para que consigam ser pessoas independentes, né? Nenhum de nós quer que que nossos filhos dependam de nós até a vida adulta ou depois. A gente quer dar o máximo possível para que eles sejam pessoas independentes, que consigam trabalhar, que consigam constituir família, que possam se cuidar e cuidar de outras pessoas, se quiserem. Um dos motivos pelos quais é muito importante a gente falar incessantemente sobre autismo, sobretudo durante esse mês, é porque quanto mais cedo a criança é diagnosticada e começa as intervenções, a gente chama de diagnóstico precoce e intervenção precoce, melhor ela vai se desenvolver durante a vida. Porque a criança ela tem uma plasticidade cerebral muito maior do que os adolescentes e os adultos. Então, ela começando as atividades, começando as intervenções desde cedo, ela tem muito mais chance de se desenvolver melhor ao longo dos anos. Por isso, pessoal, é um apelo que eu faço, não fujam do diagnóstico de autismo. Se vocês estão vendo sinais no seu filho, na sua filha, de autismo, levem eles no médico, levem eles nos outros profissionais. Se ele está apresentando alguma dificuldade de fala, algum atraso na fala, leve ele no fonoaudiólogo. Se ele está apresentando dificuldades em autocuidado, em tomar banho, em ir no banheiro, essas coisas, procurem um terapeuta ocupacional, procurem um psicólogo, porque eles vão conseguir analisar o filho de vocês, estabelecer qual é o melhor curso de ação, também indicar para outros profissionais, para o neurologista, para o psiquiatra infantil, para que a partir dessas interações entre as múltiplas profissões, eles consigam estabelecer o diagnóstico bem feito e também quais serão os tratamentos que essa criança vai precisar fazer para se desenvolver, porque o espectro é muito amplo, então quer dizer que nós vamos ter crianças que vão precisar muito de fonoaudióloga e pouco de terapeuta ocupacional, e outros que vão precisar de muita psicologia, muita terapeuta ocupacional, pouco fonoaudiólogo. Depende muito de uma criança para outra. E por isso que é muito importante que vocês levem no médico, mas não só. Também levem nesses outros profissionais para que eles avaliem também a criança. E sobre a causa do autismo, não existe uma causa única determinada para o autismo, né? São várias causas e são vários genes, são várias interações entre esses genes e ainda tem uma pequena parcela de questões ambientais que podem influenciar na pessoa ter o autismo. Então, as pesquisas mais recentes, elas têm descoberto que cerca de 81% dos quadros de autismo, eles são formados por genética hereditária, ou seja, é passado pelas famílias, uns para os outros, de pais para filhos, de mães para filhos. Também tem 18% de causas genéticas, porém não hereditárias, ou seja, são mutações genéticas que acontecem naquela pessoa que vai ter a genética para o autismo, não necessariamente ele vai ser repassado pelo pai ou pela mãe, porém pode acontecer de ter uma predisposição genética hereditária e ainda está somada com isso uma mutação genética que aconteceu somente naquela pessoa e com isso desenvolver, ter essas relações entre esses genes e desenvolver outros sintomas e outras características, às vezes até mais severas do que a pessoa teria se tivesse só com os genes herdados hereditariamente. E além disso, aí tem 1% de fatores ambientais que contribuem para os quadros, mas também são
Quando se fala em fatores ambientais, nós estamos falando no ambiente intrauterino. Quer dizer que depois do nascimento da pessoa, não, a princípio não há fatores capazes de fazer com que uma pessoa se torne autista, né? Esses fatores ambientais, eles atuam no momento em que está se formando o sistema neural da pessoa, não depois que ele já está formado. Depois de falar dessa parte mais teórica, mais técnico-científica sobre o transtorno do espectro do autismo, eu passo a falar agora sobre a questão específica para mim, enquanto diretor do Sindicato dos Bancários de Pelotas e Região, que é sobre as relações de trabalho, as relações entre os colegas bancários, que são pais e mães de autistas e autistas, com os demais. Então, primeiramente, é um apelo meu para que você, colega bancário, que tem um colega autista ou que seja pai ou mãe de autista, que você seja compreensivo, que você perceba que essas pessoas elas têm uma necessidade a mais, seja de tempo, seja de atenção, de cansaço, né? Porque o autista por si, ele já tem, mesmo que ele seja um autista nível 1, ele já tem uma série de dificuldades em razão do transtorno, como, por exemplo, dificuldades sociais, dificuldades de comunicação. Por isso que eles acabam precisando de auxílio, para serem compreendidos, às vezes, né? A comunicação nem sempre é tão assertiva, alguns tendem a ser bem fechados, né? Então, além de entender esses comportamentos como normais, né? Porque as pessoas são diferentes, né? Aceitar esses comportamentos que são um pouco diferentes do que a gente está acostumado. E com relação aos pais e mães, compreender que eles têm também necessidades específicas por causa dos filhos, porque nós acabamos ficando mais cansados, nós acabamos tendo que nos afastar por mais dias, por mais horas do trabalho, para que a gente possa dar atenção para os nossos filhos, e aí não importa se são criança, adolescente, adulto, porque muitos ainda vão precisar desse nosso auxílio ao longo de toda a vida, né? Acontece muito, é muito comum de uma criança autista precisar fazer uma quantidade grande de terapias, né? E aí eu falo desde 10 horas por semana até 40 horas por semana. Por isso a gente acaba ficando muito tempo envolvido com isso, porque é muito difícil para a gente organizar a nossa carga horária de trabalho de 30 horas para quem faz 6 horas por dia e de 40 para quem faz 8, juntamente com as cargas horárias das terapias dos nossos filhos, que são de 10, 20, 30, até 40 horas por semana. E um dado cientificamente estabelecido, há um consenso científico de que mais importante até do que o método utilizado na intervenção é a carga horária, que tem que ser extensa. Então, nós não temos outra saída. A gente precisa dar essas condições e precisa dá-las agora, precisa dá-las imediatamente, porque quanto mais cedo começa o tratamento, mais resultado nós vamos ter. Então nós não temos outra alternativa. A gente precisa levar nossos filhos nessas terapias e nessa quantidade de terapia para que ele possa ter, né, a sua independência, possa ser uma pessoa independente no futuro. E é isso que a gente quer para eles. Né? Jamais a gente vai querer, um pai e mãe de autista, quer que o seu filho seja dependente. Não. A gente quer que eles tenham autonomia para poder viver a vida deles bem. E para isso, a gente precisa da ajuda dos nossos colegas, claro, da nossa família, primeiro, mas também dos nossos colegas. Para finalizar, gostaria de agradecer a todas as pessoas e os colegas que me assistiram. Lembrar que essas coisas que eu disse aqui, elas todas têm uma fonte. Pedir que vocês procurem essa fonte, que é o Lucelmo Lacerda, além do canal dele no YouTube, que chama Luna Aba,
Ele tem um livro muito breve, com cerca de 100 páginas, que fala de uma forma extremamente didática sobre essas coisas que eu disse aqui. Ele se chama Transtorno do Espectro Autista, uma brevíssima introdução. Procurem conhecer, procurem saber quais são os sinais, os sintomas, principalmente se você desconfia que o seu filho tem. Leve ele nos profissionais, leve ele nos médicos, se você desconfia. Não postergue o diagnóstico, porque isso só vai piorar o caso dele, tá? Não vai ajudar ninguém com isso. Eu sei que é realmente difícil receber esse diagnóstico, a gente não sabe como o nosso filho vai ser no futuro, mas pensando racionalmente é muito melhor começar a trabalhar as intervenções desde já do que esperar meses, anos, que aí nós sabemos que não vai ter um resultado tão bom quanto teria se começasse cedo. Também pedir novamente que vocês, colegas bancários, auxiliem seus colegas que são autistas ou pais e mães de autistas. Vocês precisam ter a compreensão de que nós temos nossas dificuldades, tá? E que nós precisamos de atenção, nós precisamos, desculpa ser repetitivo, mas de muita compreensão dos colegas, né? Para que a gente possa dar o que nossos filhos precisam. Então, era isso. Muito obrigado, pessoal. Tchau.